convidar você a ir lá em Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, o livro de Judas. É o último livro, quer dizer, o penúltimo livro do Novo Testamento, gente. É aquele livro que é antes de Apocalipse. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Judas 1:3. E a palavra diz assim: amados, embora eu planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé de uma vez por todas, que foi confiada ao povo santo. Entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que o que, gente? Que defendam a fé. Defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E aí a primeira pergunta que acontece conosco nessa noite é possível defender a sua fé? Sim ou não? Pergunta ao seu irmão que está aí do lado se é possível. E aí, gente, é possível defender a fé? Sim ou não? Como é que você acha que é possível defender a sua fé? Vamos lá, voluntários. Me ajude aí, menos o pastor, viu, gente? Pastor não pode, não. Ricardo, como é que a gente consegue defender a nossa fé? Não tem resposta que tenha que ser certa, não. Diga aí o que você acha. Sim. Assumindo Deus na sua vida, muito bom. Andressa, diga aí para mim, como é que você acha que pode se defender a fé? Tendo vida, tendo testemunho. Ok, existem várias maneiras que você pode defender a fé que você carrega. Mas antes vamos entender um pouquinho aqui sobre o que é fé. A gente é acostumado, bem acostumado a falar essa palavra, mas às vezes a gente não para pensar nela, né? Muito bem. Fé, segundo o dicionário, gente, significa grande confiança em algo ou em alguém. Segundo Hebreus 11:1, que é um dos mais famosos versículos que fala sobre fé, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Em outras palavras, a fé é muito mais do que ficar na teoria da certeza. Na verdade, lá no grego, no original, a palavra ter certeza, né, como estamos falando, é opostasis, que significa realidade, substancial, essencial. Então a gente pode entender que a fé é a realidade que toma forma enquanto a gente espera. Vou repetir, a fé é uma realidade que vai tomando forma enquanto a gente espera. Espera pelo quê? Por aquilo que não vemos. Como, por exemplo, as promessas de Deus. Você espera, mas você ainda talvez não esteja vendo ela se cumprir. Então, a fé, de fato, é acreditar em tudo aquilo que Cristo nos ensinou. O que é que Cristo nos ensinou, gente? Princípios, palavras, diretrizes, mandamentos, ensinamentos. E essa fé, essa crença, ela é tão forte que ela mesma é a prova de tudo aquilo que nós aguardamos. Quando tem alguém que está no seu caminho e duvida daquilo que você está falando, diz assim, me prova aí, você tem que pegar alguma prova, não é? Algum documento ou alguma coisa para mostrar e provar. Não, a fé não. A fé, ela mesma é a prova daquilo que você crê, daquilo que você espera. Ela é a prova suficiente para te manter firme na caminhada, sem duvidar de Cristo. Amém? E é essa fé que muitos que a gente viu registrado na Bíblia tiveram.
como por exemplo, o exemplo mais famoso sobre fé, que é a fé de Abraão, que abandonou a família pela fé em Deus, por acreditar em Deus. Ou a fé de Zaqueu, que porque acreditou que foi perdoado, teve fé nesse perdão que Jesus deu, mudou de vida. Ou a fé que estava dentro daquela mulher cananeia, que acreditava piamente que Jesus poderia curar a filha dela. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, como foi que essas pessoas que nós admiramos tanto desenvolveram essa fé. Você sabe como foi que elas desenvolveram essa fé? Você quer saber desse segredo? Quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 10, 17. Para você entender como foi que essas pessoas que a gente conhece, muitos exemplos na Bíblia, desenvolveram uma fé. Romanos 10, 17. Se você achou, você vai dar um amém bem bom. Romanos 10, 17 diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir a palavra de Deus. A gente pode repetir esse versículo? A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos crentes que estavam lá em Romanos, estava entregando um segredo poderosíssimo para que a sua fé exista, para que a sua fé seja fortalecida, seja alimentada. Você precisa ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Pergunte aí ao seu irmão que está do seu lado, escolha qual lado você quer perguntar, mas pergunte, o que é que você anda ouvindo? O que é que você anda ouvindo? Porque aquilo que você anda ouvindo, alimenta ou não a sua fé. O segredo é que quanto mais atenção você der à palavra de Deus, mais fé você vai ter. Então, cuidado, meu irmão e minha irmã. Cuidado com o que você anda ouvindo. Tem muita gente entre nós, e muitas vezes nós mesmos andamos ouvindo coisas que não é a palavra de Deus. E uma das formas mais poderosas de você defender a sua fé, a pergunta do início, lembra? É se você ouvir a palavra de Deus. Porque é somente essa fórmula que vai manter a sua fé viva, pura e em essência. O que é que você anda ouvindo? Naquela época que Paulo escreveu Romanos 10, 17, basicamente, os fiéis, os cristãos, eles ouviam os ensinamentos, eles não tinham o privilégio que nós temos hoje. Cada um tem uma Bíblia dentro de casa, não é um privilégio isso, não é? A gente tem o privilégio de não somente ter a Bíblia dentro de casa, mas a gente tem o privilégio de ter a Bíblia no celular. A gente tem o privilégio de ouvir a Bíblia na rádio. A gente tem o privilégio de até ouvir a palavra de Deus na TV, se a gente fizer uma boa peneirada, né, do programa que a gente está ouvindo. Mas a gente tem tanto privilégio, gente. A gente pode estudar a Bíblia, ler a Bíblia, sabe? Devorar a Bíblia em tantos momentos. E alimentar e fortalecer a nossa fé em tantos momentos. Mas a verdade é que a gente não tem feito muito isso. Parece até que a gente acha que o desenvolvimento da nossa fé vem somente através da comunhão, do encontro, não é? Somente pontual assim, ou através somente de ouvir alguém falar. Não, Paulo é muito claro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer que eu entendo isso? A minha fé vai ser alimentada quanto mais eu mergulhar na palavra. Eu não posso começar a deixar os meus ouvidos ouvirem mais coisas
quer dizer, em um volume maior, coisas que não são de Deus, se eu quiser manter a minha fé firme. E aí vem uma verdade revelada. Por isso que muitos de nós passamos por dificuldades. E aqui eu não estou falando, especificando qual tipo de dificuldade. Eu estou falando que muitos de nós passamos por momentos de fraquejar na nossa fé, ou não. Em momentos que a gente está em crise na nossa fé. Por quê? Parece que é uma coisa, sabe? Parece não, certamente é uma coisa de Satanás. Porque quanto mais fraco, você já ouviu alguém que chegou para você e disse assim, poxa, eu estou tão fraco na fé, estou tão fraca, não estou nem com vontade de ouvir a palavra de Deus. Quem foi que direcionou isso, irmão? Senão o próprio Satanás. Porque ele sabe que se você ouvir e mergulhar na palavra de Deus, o que é que vai acontecer? A sua fé vai fortalecer. Diga aí para o seu irmão, escute a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Lá em Oséias 4:6, o Senhor nos alerta. Ele diz assim, o meu povo foi destruído, não foi por falta de comunhão. O meu povo foi destruído, não foi por falta de conversa com amigos. O meu povo foi destruído, não, gente. Deus diz assim, ó, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E é conhecimento de quê? Da vida do outro? Da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus faz a sua fé se fortalecer. A falta desse conhecimento faz você entrar em crise na sua fé. E crises muitas vezes que você não dá conta. E a pergunta de hoje então é, ao que você está dando ouvidos? Você precisa, como diz Judas. Judas estava aqui, esse daqui Judas, gente, é o irmão de Jesus, tá? Que escreveu a carta. Esse Judas aqui, esse irmão, ele está aqui conclamando a mim e a você para defender, para proteger a sua fé. Não é uma defesa de você sair brigando com outros por aí. Mas é uma proteção daquilo que você aprendeu, daquilo que Jesus colocou dentro de você. Para você proteger isso, esse tesouro, você precisa começar a dar ouvidos à palavra de Deus. Judas continua aqui, eu quero ler com você um pouquinho mais aqui, a gente lê o versículo 3. Eu quero continuar com você aqui, porque ele fala de umas coisas ou algumas coisas que podem ameaçar o desenvolvimento da sua fé. E sim, a gente precisa saber, porque se está na palavra de Deus, é para nós. Amém ou não amém? Então vamos lá, vamos começar lendo aqui, vamos ler novamente do versículo 3, diz assim, amados, embora eu planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que eu devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio para serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, eu desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro que os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Não esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas cheias de imoralidade, perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência ao fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas afirmando
ter autoridade com base em sonhos. Vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam de seres sobrenaturais. Quero que você vá para o versículo 10. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e deste modo provocam a própria destruição. Que aflição os espera? Pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Corá. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes, que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Amém? Gente, aqui Judas está na tentativa de alertar-nos como defender a nossa fé. Existem várias ameaças à nossa fé. Mas uma das coisas muito claras que Judas deixa aqui é ao que e a quem nós estamos dando ouvidos. E uma das coisas que Judas deixa muito claras é isso daqui. Você precisa, igreja, alertar. Você precisa, igreja, despertar. Seus ouvidos precisam estar voltados para a palavra de Deus e não para tudo que é contrário à palavra de Deus. Então, nessa tentativa de alertar os cristãos contra falsos ensinadores, falsos cristãos, falsos mestres, falsos pastores, Judas traça um perfil para alertar o povo de Deus como proteger a sua fé. Como proteger a essência da sua fé. Ele nos dá 3 características básicas de como nós podemos entender que não devemos seguir esses perfis. Judas afirma que essas pessoas que estavam se infiltrando aqui na igreja do Senhor e abalando a fé da igreja do Senhor, eles afirmavam ter autoridade. Volte lá, por favor, para o versículo 8. E diz assim: da mesma forma, essas pessoas afirmavam o quê? Ter autoridade com base em quê? Como é que está na sua Bíblia? Na minha está em sonhos. Então Judas diz assim: eles afirmam ter autoridade com base em sonhos. Meu irmão, como é que você entende autoridade? Pergunte aí ao irmão que está do seu lado, como é que você entende autoridade? O que é autoridade no seu conceito? O que é autoridade? Vamos para voluntários. Igor, diz aí o que tu acha que é autoridade. Usa. Diz aí o exemplo de Débora. Quando tem conhecimento sobre o assunto. Quem mais tem alguma opinião? Rosângela, o que é que você acha que é autoridade? Poder sobre alguma coisa. Poder sobre alguma situação. Gente, é exatamente isso. A gente foi direto no ponto. Autoridade é o poder. Autoridade é direito para agir em alguma área. É fruto de uma experiência vivida. É fruto daquilo que você tem conhecimento. É um direito recebido. Por exemplo, a Bíblia fala que a todos que creem que Jesus é o Salvador e Filho de Deus, foi-lhes dado o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Então, a autoridade também pode ser recebida de quem pode entregar. Judas nos diz, então, que o povo de Deus, aqui nessa época, e certamente na nossa, porque também é para a nossa época, está sendo ameaçado, está passando perigo sobre a sua fé, no quesito de fé, porque tem sido infiltrado pessoas que estão fazendo coisas e falando coisas que não alimentam a fé desse povo.
E ele descreve esse primeiro perfil, que é um perfil de pessoas que dizem ter autoridade, porém é uma autoridade baseada em sonhos. Não é uma autoridade de fato. Judas nos diz que essas pessoas, esses falsos ensinadores, eles têm uma autoridade falsa, fruto somente da mente deles, pois suas experiências de vida não estão baseadas no conceito moral de Deus. Você sabe o que é moral? Moral é o conjunto de princípios e preceitos. Então ele diz que essas pessoas que estão ameaçando a fé do povo de Deus, afirmam ter uma autoridade, porém elas não têm vida moral de Deus. Elas não vivem os preceitos de Deus. Elas não vivem os princípios de Deus. Como ter autoridade? Como eu posso ter autoridade? Eu posso dizer simplesmente que eu entendo um pouco de advocacia e por causa disso eu posso exercê-la? Não, eu preciso vivenciar, eu preciso conhecimento, eu preciso de formação, eu preciso de alguém que me outorgue essa autoridade. E Judas está dizendo, cuidado igreja, tem muita gente se infiltrando no seu meio, perturbando a fé da igreja de Cristo, dizendo que tem autoridade quando não tem vida com Deus. Veja um exemplo muito claro disso lá em Atos 19. Siga lá comigo. Atos 19, do versículo 13 em diante. Não sei se vocês lembram, Paulo estava na sua terceira viagem missionária nessa época e ele encontra vários desafios, não é? E esse desafio aqui foi bem interessante. Diz assim, alguns judeus, no versículo 13, 19 e 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Esse é um dos exemplos mais claros da falta de uma verdadeira autoridade. Para que a gente fale no nome do Senhor, a gente precisa ter autoridade. E a autoridade não pode ser baseada no que eu acho, no que você acha, em sonhos. A autoridade tem que ser baseada em vida com Deus. Uma vida de obediência a Deus. E Judas está aqui nos alertando. Ei, meus irmãos, acordem. Porque muitos estão se infiltrando no meio de vocês, dizendo-se com autoridade, mas não tem, porque é uma autoridade baseada em sonhos. Em sonhos. Em engano. Porque quando você vai ver a vida particular, quando você vai ver o fruto daquela vida particular, não existe obediência ou respeito aos princípios de Deus. No verso 11 do nosso texto lá de Judas, se você voltar, gente, a gente vai ficar mexendo um pouquinho na Bíblia. Vocês se importam? Amém ou não amém? Amém. Tá certo. Então, pregação boa é aquela que a gente vai na Bíblia, né, pastor? Então, vamos embora. Lá no verso 11 do nosso texto original de Judas, você vai ver que Judas diz e faz uma comparação, uma relação dessa primeira característica, dessas pessoas que diziam ter autoridade com base em sonhos. Ele faz uma comparação lá no versículo 11 com Balaão. Você sabe quem foi Balaão? A história de Balaão é muito interessante, porque Balaão foi um vidente
que viveu na sua época lá no Antigo Testamento em Israel. E ele era muito famoso, gente. Ele era muito requisitado, exatamente porque ele era um vidente. E muitos naquela época taxavam ele como profeta. Vidente, via as coisas, baseado em quê? Certamente, e não era na visão de Deus, mas ele conseguia ver. E muitos diziam que ele era profeta. Então Balaão era um vidente que foi intitulado em sua época como profeta. Na verdade, sabe o que Balaão dizia dele mesmo, gente? Ele dizia aqui, olha o que ele dizia. Balaão, ele se apresentava assim: Balaão, filho de Beor, cujos olhos veem com clareza. Bem humilde, né, gente? Ele. Balaão dizia que tinha autoridade. No entanto, Balaão era movido por um padrão moral sujo e buscava saciar os seus próprios desejos e interesses. Balaão foi convidado certa vez para amaldiçoar, para falar mal dos filhos de Deus por um povo inimigo. Sabe? Em troca de interesse, de dinheiro. E Balaão foi tão interessante, porque Balaão, no primeiro momento, gente, que ele recebeu essa proposta, ele foi consultar ao Deus de Israel. Porque ele sabia que o povo de Israel pertencia a um Deus. E mesmo ele, como vidente, não poderia burlar a lei do Todo-Poderoso. E ele foi consultar esse Deus. E Deus disse a ele: não amaldiçoe o povo. Balaão trouxe a resposta para o povo inimigo. E o povo mostrou a vantagem que seria se Balaão amaldiçoasse, falasse mal do povo de Deus. Sabe o que Balaão fez? Balaão tentou 3 vezes ao Senhor. Balaão tentou negociar com Deus 3 vezes para ver se ele conseguia alcançar aquela boa quantia de dinheiro. E Deus deu uma lição nele que muitos de nós conhecemos, que é a história da burra de Balaão, né? Que a burra falou porque Balaão ia morrer na espada de um anjo. Judas faz essa comparação. Judas diz que não adianta a gente dar ouvidos a quem diz que tem autoridade, mas não tem vida com Deus. A gente precisa emprestar os nossos ouvidos às pessoas que têm autoridade e vida com Deus, porque elas vão falar da palavra de Deus e a nossa fé vai ser fortalecida. Amém? Assim como Balaão, existem muitos falsos profetas, falsos ensinadores, falsos líderes que dizem ter autoridade, simulam a autoridade pela forma de falar, pela forma de agir, pela forma de argumentar, mas de fato não tem autoridade. Não tem um proceder decente, moral. Não tem atitudes do dia a dia que passariam pela prova de fogo do Senhor. Cuidado, igreja, com o que você está ouvindo. Especialmente nos dias de hoje, onde você tem tanta coisa falsa parecida com a verdadeira. Onde você, até as notas... Gente, eu soube de uma novidade em relação ao falso e verdadeiro, que eu quase caí para trás. Eu estava usando uma nota que me passaram de R$200. Eu nunca tinha visto essa nota. E ela é bem pequenininha, ela parece inclusive uma nota de banco imobiliário. Quem já jogou sabe. Dá um medo danado de pegar nela, porque ela não parece real. E eu fui passar ela numa padaria, e quando eu fui passar, a moça disse assim: olha, eu só aceito essa nota porque vem de tu. E eu sei que tu é da igreja. Eu disse: ô glória. Aí ela disse: porque está tendo muita falsificação. Eu já ouvi até dizer que vão parar de fazê-la por conta disso. E eu disse: meu Deus, isso é uma verdade no nosso meio. Existe tanta coisa falsa que é difícil de reconhecer o verdadeiro. Mas só é difícil porque nós não mergulhamos no que é verdadeiro. Porque no dia que nós mergulhamos no que é verdadeiro, o falso fica muito claro.
Jesus brilha no meio da escuridão. E Ele ilumina os nossos olhos, como diz Pedro. Segundo alerta que Judas faz à igreja do Senhor, e portanto hoje para nós, é que nós devemos ter cuidado com falsos ensinadores que desprezam a hierarquia, a autoridade. Falsos ensinadores têm problemas com a autoridade, com hierarquia, com pessoas que estão hierarquicamente acima deles. São pessoas que não se submetem. Eles acham que o chefe no emprego sempre tem um problema. Os pais e as mães sempre são problemáticos. Seus líderes estão sempre com problema. Sempre carregam em si uma opinião contrária a toda e qualquer autoridade sobre eles. Pessoas assim são pessoas que quase não têm paradeiro no lugar. Sempre estão indo de porta em porta. Sempre estão indo de um lugar para o outro, procurando um lugar, ou uma pessoa, ou um trabalho perfeito. Porque julgam-se perfeitos. Sempre se sentem injustiçados. Judas, então, faz no verso uma relação, no verso 11, vai lá para o verso 11 do nosso texto, uma relação e uma comparação dessas pessoas que ele citou no versículo 8, que diz que desprezam a autoridade. Ele faz uma comparação com um personagem bíblico que nós conhecemos demais, que é chamado Corá. Quer dizer, alguns de nós conhecemos, outros não, mas a gente vai trabalhar aqui para a gente entender quem foi Corá. Em algumas Bíblias é Coré, né? Na maioria é Corá. Quem foi Corá, gente? Lá no versículo 11, deixa eu só trazer aqui para você, ó. Que aflição esperam, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem na sua rebelião como Corá. Então, quem foi Corá, gente? Corá foi um descendente da tribo de Levi, contemporâneo a Moisés e Arão. Corá ficou conhecido por ter se colocado contra a liderança de Moisés e de Arão, questionando o porquê que ele, Corá, e o povo de Israel tinha que se submeter à liderança de Moisés. O questionamento de Corá era: por que nós temos que nos submeter a Moisés? Quem o instituiu em cima de nós? Às vezes, quando eu li esse texto, gente, eu confesso que quando eu li esse texto, eu fiquei achando que Corá tinha um problema. Mais do que ser rebelião, era de entendimento. Porque o questionamento dele era: quem instituiu, quem deu o direito a Moisés para estar sob o povo? Na opinião de Corá, Moisés havia falhado porque não tinha conseguido levar o povo direto para Canaã, né? Ficou lá perambulando no deserto, não sabendo ele que isso era propósito de quem, gente? Do próprio Deus. Então, na opinião de Corá, Moisés e Arão não eram um bom líder. Então, Judas faz essa comparação e ele diz: igreja, tome cuidado. Igreja, tome cuidado com quem se levanta contra autoridades. Tome cuidado com quem se rebela contra autoridades. Porque esse tipo de pessoa pode prejudicar a sua fé. Esse tipo de pessoa pode lançar sobre você um peso que prejudica a essência da sua fé. Meus irmãos, em momento nenhum na Bíblia, se você voltar lá para a história de Corá, você vai ver que Deus condenou Corá por ter pensado ou se sentido mal em relação a Moisés. Deus não proibiu ninguém de pensar, Deus não proibiu ninguém de sentir. Deus não quer robô, não é verdade? Ele nos proveu com sentimentos, emoções e capacidades de pensamento. Porém, Deus espera de cada um de nós que a gente viva de acordo com os preceitos que Ele nos deu.
E para esse tipo de posicionamento de Corá, era necessário que ele fosse diretamente para Moisés, para conversar, para expor a sua insatisfação. Jesus é tão lindo que quando ele veio em carne ao mundo, lá em Mateus, você vai ler que ele institui em Mateus 18, ele diz, se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai ao pastor. Vai para o amigo. Vai para quem? Vai para o irmão. Que você tem um problema. Era e sempre será um princípio de Deus. Corá poderia ter ido para Moisés. Não existe nenhuma parte na Bíblia que diz que Corá não poderia ter ido conversar com Moisés. Mas Corá preferiu conversar com outros. Se eu não me engano, 15 mil. E estabelecer uma rebelião contra Moisés. Não, meus irmãos. A gente não pode correr esse risco. A gente precisa proteger o nosso coração. A gente precisa proteger a nossa fé. Lembra o título dessa pregação? Porém, o título que está aqui entendido em Judas é em defesa da fé. Judas nos alerta e diz, cuidado, irmãos. Porque esse tipo de perigo é muito, vou até usar aqui uma redundância, é muito perigoso, é muito grande. Nós não podemos brincar com isso. Não podemos dar espaço nem para Corá chegar perto de nós. E nem para Corá dentro de nós. Estávamos falando sobre isso na reunião de liderança. E eu gostei muito do exemplo que o irmão Luiz deu sobre Aristóteles, não é, irmão? Não é Aristóteles o pensador, não, era o amigo do irmão Luiz. Ele conta que ele trabalhava, não é isso, irmão? Trabalhava lá num lugar que ele tinha um amigo e não gostava muito, né, irmão? Quer contar pra gente, irmão? Conte aí que vai ser muito bom. Conte aqui, chega cá. Conte daí mesmo, então vem-se embora. Esse exemplo eu não posso deixar de contar, não. Esse vai ficar para a história. Não é só o pastor que ele bota nas confusões, não, né, irmão? Cadê o microfone? Deixa eu pegar o microfone para o pessoal de casa ali ouvir também. Tá tudo limpinho aqui, que os meninos deixaram limpo. Conte aqui, irmão. Lá na Bahia, eu fui trabalhar na prefeitura por um período. E lá era... O trabalho lá, o pessoal conhece como rapa. É o pessoal da prefeitura que trabalha tirando os camelôs que estão em locais, né, indevidos. E aí eu fui ser chefe de equipe. Eu tinha uma equipe de 6 homens trabalhando comigo. E depois de um mês, aí na minha equipe tinha um amigo que chamava Aristóteles. Aí eu peguei e falei com ele assim, disse, Aristóteles, olha, eu gosto muito da minha equipe, mas se tem um que eu pudesse tirar da equipe, era Marcos, que era um outro colega que estava na equipe. Aí ele disse assim, mas por que o Marcos? Eu disse, porque o Marcos, ele dá o golpe, sabe, ele chega atrasado, ele sempre tem uma desculpa, na hora do almoço, é 15 minutos para nós almoçarmos, ele some, e às vezes nós saímos para a equipe só com 5 porque ele não apareceu. Então eu não gosto muito dele. Aristóteles ouviu e ficou na dele. Quando foi a tarde que nós já fomos de novo para voltar ao serviço, eu cheguei, estava Aristóteles em pé na entrada, assim, antes do lugar onde nós pegávamos o veículo, ele estava em pé, ele e Marcos, mas eu vou lá imaginar que era algum assunto relacionado a mim. Quando eu cheguei, Aristóteles disse assim, ô Silva, que era o nome que chamava, né, porque era o meu nome de guerra, né, ô Silva, faça o favor. Eu, inocentemente, né, entre aspas, fui lá. Quando eu cheguei, Aristóteles pegou e falou assim, conta aí para Marcos o que você me falou, que não gosta dele, que gostaria de tirar ele da equipe, sabe, porque ele dá o golpe, porque ele chega atrasado. Fale aí para ele aí, para a gente resolver isso aqui agora, a gente precisa resolver isso aqui agora. Gente, eu fiquei com a cara que eu não tinha onde botar.
Eu disse, mas não foi assim. Não, foi assim que você me falou. Diga como você me falou, diga para ele aí. Gente, eu fiquei, aí não teve jeito. Aí eu disse, não, Marco, mas é porque tentei amenizar, apaziguar a coisa ali e tal. Aí eu saí dali revoltado com Aristóteles. Eu disse, gente, já não era mais com o Marco, era com Aristóteles. Aí eu peguei, aí encontrei um amigo, encontrei outro amigo, chefe de equipe, que chamava Gladstone. Eu falei, Gladstone, rapaz, eu passei uma situação com Aristóteles e agora... Eu contei para ele, rapaz, um negócio, né, sabe, confiei, contei para ele, né, que não gostava do Marcos. Ele foi, chamou o Marcos e contou tudo na cara de Marcos, que realmente eu tinha falado, mas eu confiei. Aí a Gladstone falou assim, não lhe contaram nada a respeito de Aristóteles, não? Rapaz, aquele camarada, se você contar ele, é melhor você contar a pessoa do que contar ele, porque se contar, seja quem for, Silva, ele vai chamar na cara para resolver o problema ali na hora. Aí ainda disse assim, nesse ponto eu até gosto dele, viu? Porque ninguém conta. Resultado, ele era um cara que não tinha amigo, entre aspas, porque ninguém contava nada para ele, porque se contasse, ele chamava a pessoa e resolvia o problema na hora. Aí eu disse, aí quando eu cheguei em casa meditando, eu disse, Jesus, levanta crentes Aristóteles na igreja. Aleluia! Levanta Glória muito irmão. Aristóteles na igreja, Senhor. Para não ficar ouvindo, né, o irmão falar mal do outro e deixar por isso mesmo e ser conivente. Mas quando falar, chamar e resolver o problema na hora. É isso aí. Glória, obrigada, irmão. Eita, então Judas também estava nos dando esse exemplo aqui, não foi, irmãos? Mais Aristóteles e menos Corá. Amém ou não amém, igreja? Terceiro alerta que Judas nos dá aqui para que a gente possa proteger a nossa fé. Proteger a essência dos ensinamentos de Jesus no nosso coração. É que nós devemos fugir, meus irmãos, de falsos ensinadores, mestres, líderes, sejam eles quem for, que zombam de seres sobrenaturais. Eu passei um certo tempo para poder entender isso. Eu achei que era alguém que simplesmente dizia nomes assim feios, com os seres sobrenaturais, os anjos de Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Até que eu fui estudar bastante sobre isso, e estudando principalmente aqui com o mestre que ensina a minha vida todos os dias, meu marido, glória a Deus. A gente entendeu uma coisa muito mais profunda. Judas diz que essas pessoas, meus irmãos, esses falsos ensinadores, eles zombam de seres sobrenaturais, ou seja, eles tratam com irreverência e insolência os seres sobrenaturais. Queridos, qual o maior ser sobrenatural que eu e você conhece? Deus. Fale aí com força. Deus. Ele é o maior ser sobrenatural que eu e você conhece. Deus que criou todas as coisas. Zombar de Deus é não dar a Ele o devido respeito. E Judas diz que nós devemos fugir dessas pessoas que não dão a Deus o devido respeito, porque eles prejudicam a nossa fé. Para nos ajudar a entender um pouco melhor isso, nosso irmão Judas, ele usa uma comparação no verso 11 ainda. Ele diz assim, pois eles seguem os passos de Caim. Aí você diz assim, eita, Shirley, deu um nó aqui na minha cabeça, tenha calma que a gente vai desfazer esse nó. Somente vou relembrar para você aqui a história de Caim. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, não é isso, gente? E em determinado momento da história de Caim, ele foi junto com seu irmão Abel oferecer um sacrifício a Deus. E a oferta dele foi recusada e a de Abel foi aceita. Mas foi recusada porque Deus faz acepção de pessoas, gente? Não. A Bíblia nos deixa claro, através dos estudos que a gente pode fazer, a leitura dela, que a oferta de Caim foi rejeitada por conta da intencionalidade do coração de Caim. Por causa da motivação, do estado de espírito de Caim. Algo que estava dentro de Caim. Porém que não foi honesto diante de Deus de admitir.
E porque se frustrou com a rejeição da oferta, Caim se irou. Deus procurou mesmo assim Caim. Não é lindo esse Deus, hein? A gente erra com ele, a gente mantém o erro e ele ainda nos procura. Deus procurou Caim e falou com ele fazendo uma pergunta para ele refletir. Ele perguntou por que Caim estava irado. Deus sabia, gente, porque Caim não estava irado, só que ele queria que Caim refletisse. E não só satisfeito em fazer essa reflexão, em fazer Caim tentar refletir, Deus ainda disse a Caim o que estava por acontecer. Deus disse: olha, Caim, o pecado está na porta do teu coração. E ele deseja dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. Deus ainda estava dando aquele alerta para Caim. Caim não refletiu, foi dominado pela ira e matou o seu irmão. Caim caiu no problema que muitos caem. Caim confundiu não ser aprovado com não ser amado. Não ser aprovado é diferente de não ser amado. Eu e você muitas vezes podemos não ser aprovados em alguma coisa que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Mas isso não significa que não somos amados por Deus. Deus nos ama. E Deus amou Caim. Deus deu essa segunda chance para Caim. Deus chamou Caim à reflexão. Deus preveniu Caim do mal que estava para acontecer. Deus estava ali dizendo escancaradamente com as palavras e a ação dele que amava Caim. Deus todos os dias, está escancaradamente dizendo que nos ama. Mas ao nosso erro, Deus não aprova. E essa é a realidade que está acontecendo hoje. Muitos não admitem o erro, não conseguem se arrepender e ainda por conta da sua ira querem matar quem procede direito, correto. E esse é então o caminho de Caim que Judas está aqui nos alertando. Não podemos dar ouvidos a essas pessoas, porque elas vão matar a nossa fé. Elas vão instituir um padrão de agir dentro de nós, e nós vamos absorver um caminho que não é o caminho do Senhor. E essa comparação que Judas faz, quando ele diz que pessoas seguem o caminho de Caim, zombam de Deus. Sabe por que zombam de Deus? Porque não respeitam os princípios de Deus. Porque acham que Deus não vai agir em sua justiça. Agem dessa forma, zombando, como se Deus não observasse, como se Ele não considerasse, como se Ele não estivesse pronto a exercer justiça. Judas nos diz ainda no verso 8 do nosso texto, e ele dá um exemplozinho para a gente entender esse respeito que a gente tem que ter por Deus. Ele fala assim que nem o arcanjo Miguel, no versículo 9, perdão, mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor te repreenda. Sabe por quê? Porque a guerra contra o diabo vai ser vencida por Deus. Miguel tinha autoridade para agir. Miguel era maior e é do que eu e você. Mas nem assim Miguel passou por cima de Deus. Nesse momento em que ele estava em batalha com o diabo, aqui diz, pelo corpo de Moisés, ele não se atreveu e ele disse que o Senhor
te repreenda, porque Miguel sabia que os olhos do Senhor estão em toda parte. E ele não iria zombar da autoridade de Deus. Ele não iria zombar dos princípios de Deus. Ele não iria ultrapassar o que lhe foi dado como tarefa. Meus irmãos, Judas nos faz esse alerta. Precisamos estar atentos. Ele termina dizendo que nós devemos prestar atenção nesses que seguem o caminho de Caim, que zombam das coisas de Deus, dos seres sobrenaturais, porque eles zombam de coisas que eles não entendem. São como criaturas irracionais que agem segundo o instinto, ou seja, as emoções, e por isso provocam a própria destruição. Vá lá no versículo 10 de Judas e veja aí. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais agem segundo seus instintos, e deste modo procuram a própria destruição. Precisamos estar alertas. Começamos aqui fazendo uma pergunta: é possível defender a sua fé? Sim, é possível. Existem algumas formas de defender a sua fé, mas a principal que a Bíblia nos diz é começando a ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós não temos que ouvir esses personagens, essas pessoas que Judas fala que são perigosos. Perigosos contra a nossa fé. Meus irmãos, o alerta que Judas nos faz é para que a gente não absorva a mentalidade, a forma de funcionar satânica que o mundo tem imposto para nós. Nós não podemos, como diz Paulo, nos conformar com a forma deste mundo. A gente precisa se renovar. Com o que, gente? Com a palavra de Deus. E eu quero terminar esse momento aqui, exatamente como diz o nosso irmão Judas aqui, com um apelo à fidelidade. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente escuta um homem de Deus como Judas nos alertando, ele está tentando nos ensinar e nos proteger. E ele sempre vai vir com a palavra de disciplina, de exortação, de amor e de conforto e consolo. Porque esse é o perfil de uma pessoa de Deus. Então ele termina aqui essa palavra, e eu quero terminar com as palavras dele, fazendo um apelo a mim e a você, um apelo à fidelidade dos cristãos. E eu quero ler com você aqui no versículo 17, e ele diz assim: amados, lembrem-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes ao amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo dará em sua misericórdia. Amém? Que a gente se mantenha fiel, que a gente se mantenha defendendo a fé que Jesus plantou no nosso coração. Estejam alerta, estejam ligados com a palavra, porque somente conhecendo o verdadeiro
nós vamos entender o que não é verdadeiro. E somente mergulhando na fé, na palavra, podemos alimentar o que, gente? A nossa fé. Porque a fé vem pelo e ouvir. Deus abençoe.